Nada como o tempo para passar. Cara, mentira em cima da gente. Me tiraram vídeos em que eu falava da ivermectina. E agora, numa audiência no Senado dos Estados Unidos, o senhor Anthony Fauci, aí a gente entende por que o Biden, antes de deixar o governo, brindou o Anthony Fauci com uma anistia preventiva. Eu disse, ué, ele cometeu que crime? Que ele está sendo anistiado antes. Parece aquele filme que pegava-se o criminoso antes que ele cometesse o crime lá no futuro. Ele ficou silente o tempo todo, alegando a quinta emenda, o direito de ficar em silêncio para não se comprometer. Aqui no Brasil está lá na Constituição que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. É o que ele está fazendo lá no Senado. E aí mostraram todas as informações que ele já tinha sobre a ivermectina ser eficaz contra a Covid. Mas ele preferiu, vamos tocar a terapia genética e deixar as pessoas serem entubadas, hospitalizadas, quando não precisava de nada disso. E aqui no Brasil tivemos todos esses papagaios do Fauci, repetindo tudo que ele dizia lá. Inclusive no jornalismo. Que vergonha. Não é só vergonha, não. Porque disso resultou muita morte, meu Deus. Eu acho uma coisa dessas imperdoável. Fica difícil de entender. Porque foi cegueira política, ideológica. Não foi para salvar vidas. Foi para atrapalhar o governo de então, que acabou passando pela pandemia. A tentativa era de destruir, mas o governo sobreviveu. De Brasília, Alexandre Garcia. O caso envolvendo Anthony Fauci voltou ao centro das discussões após novos documentos e questionamentos sobre a condução da pandemia. Nas redes sociais, muitos passaram a defender que Bolsonaro tinha razão ao questionar decisões e tratamentos adotados durante a crise. O debate reacendeu acusações sobre a ivermectina e a cloroquina, enquanto cresce a cobrança por transparência sobre tudo o que foi divulgado e, principalmente, sobre o que pode ter sido omitido durante a pandemia. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Meu amigo, minha amiga, patriota sincero, olha só, tá gerando uma revolta aí nas redes sociais depois que descobriram que o Anthony Fauci, ele escondeu, ocultou a eficácia da ivermectina e da cloroquina no combate ao Covid-19, ou seja, milhares de pessoas perderam suas vidas devido ele ter ocultado esses relatórios científicos. Olha só, revolta, mais um cidadão revoltado, e eu vou estar repercutindo para vocês todos os vídeos que fizeram a respeito disso. Vamos ver? Acompanha comigo agora. Rede Globo e grande mídia se calam diante da fraude na pandemia. Você já deve estar sabendo que o Anthony Fauci, o maior responsável pelas medidas protocolares de saúde na Covid-19, está sendo quase preso pelas fraudes. As vacinas não tinham eficácia, o sujeito chegou a ter um infarto. Infartou 2 dias depois de tomar uma vacina e se calou e manifestou apenas os seus diários. One of the things that was new to me in his diary was his admission that he got a pulmonary infarction in July of 2021 after receiving the vaccine. Ou seja, a vacina não só não tinha eficácia comprovada, gente tomou 2, 3, 4, 5, 6 doses, não aconteceu nada, continuou sendo submetido ao vírus, continuou sendo infectado pelo vírus, e a vacina provavelmente matou algumas pessoas e trouxe problemas de saúde a algumas pessoas, e isso tudo foi encoberto pela grande mídia. Máscaras não adiantavam de nada, lockdown também não adiantava de pouquíssima coisa, tudo isso foi inventado da cachola do Fauci e outros picaretas metidos a cientistas, simplesmente para fazer um experimento de controle social. Agora, cadê a Rede Globo falando sobre isso? Nada! Cadê as demais grandes mídias e jornais falando sobre isso? Nada! Se calam, porque foram coniventes com isso. Outra coisa, ivermectina, cloroquina, 70% de eficácia comprovada.
estudos bem aqui. Eles estão aqui mostrando 60%, 70% de eficácia da ivermectina. Então, eu gostaria de saber, sabe, até que ponto você esteve envolvido em sabotar a hidroxicloroquina, ivermectina. Ou seja, Bolsonaro tinha razão, eu tinha razão, tudo aquilo que a gente pesquisou de maneira científica, a gente tinha razão e a gente foi calado, a gente foi perseguido. Bolsonaro foi chamado de genocida e ele tinha razão, ainda que tenha comprado a vacina a toque de caixa também. Vacina ineficaz, lockdown ineficaz, máscara ineficaz e pior, vacina trazendo problema de saúde para algumas pessoas que não podiam ser vacinadas porque tinham comorbidades graves. Inclusive, o próprio Anthony Fauci, esse picareta que hoje está sendo quase preso, que estão arrebentando com a cara dele, que ele convoca a quinta emenda nos Estados Unidos para ficar em silêncio diante dos crimes que ele cometeu. Mas crime maior é o do silêncio da grande mídia. A conivência com esse constrangimento. Sabe por quê? Lockdown tirou o emprego, o trabalho e a saúde mental de milhões, centenas de milhões, talvez a vida de dezenas de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Meus amigos, esse foi o Adrilles Jorge, isso mesmo, grande influenciador de direita, revoltadíssimo com essa questão da grande mídia ter ocultado de você, de cada um de nós, né, segmentos aí da eficácia da ivermectina. Vamos agora a mais um patriota revoltado, vejam só o que ele falou. Bolsonaro tem razão. Será que algum esquerdista já pediu desculpa pra ele hoje? Esse homem que vocês vão ver aqui embaixo, Anthony Fauci, é o verdadeiro pai da Covid. É esse mesmo que trancou o mundo inteiro em suas casas pedindo para usar máscara. Foi descoberto seu diário secreto de mais de 1000 páginas, onde anotava fatos e na televisão, para a mídia, falava absolutamente diferente. Tudo isso para alimentar o grande sistema financeiro, farmacêutico e o poder impiedoso da esquerda. As narrativas esquerdistas. Ele defendia que não podia se fazer os tratamentos que Bolsonaro falava, com cloroquina, ivermectina, tratamentos fáceis e acessíveis, mas que não davam lucro para a rede mundial farmacêutica. E é exatamente isso que foi descoberto. Mais uma vez, a grande farsa. Não é possível que você ainda não acordou e se atentou para esse imperialismo do mal, esse imperialismo enganoso, que vive às custas do nosso sangue, que vive às custas da nossa ruína, nossa desgraça. Colocou o mundo inteiro de joelhos num plano covarde. Esse cara mesmo, que usou por várias vezes a quinta emenda da Constituição norte-americana e ficou calado. Não abriu a boca para se defender, porque é indefensável. Ele ficou simplesmente calado perante o parlamento, perante as perguntas que lhe foram feitas, porque não tem resposta. A resposta está no seu diário, com mais de 1000 páginas secretas, que foi descoberta e revelada. Então fica aqui, mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Eu quero saber se algum esquerdista vai vir pedir desculpa ou vai manter a narrativa falsa, a covardia que levou milhões de pessoas à morte porque abominaram o verdadeiro tratamento que ele defendia. Meus amigos e minhas amigas, olha só, você que é patriota e está se informando aqui no nosso canal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e conferir o primeiro comentário fixado. Agora vamos ao último vídeo que eu quero mostrar para vocês, muito importante, sobre os efeitos colaterais dessa vacina. Muito simples, né, pessoal? Era muito simples de resolver, era só tomar ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, enfim. Os remédios que estavam sendo indicados para tratamento é muito melhor do que usar uma vacina experimental cheia de efeitos colaterais. Vamos lá, mais um vídeo para encerrar. Vejam só. O número de efeitos colaterais de quem tomou imunizante Covid é maior do que todas as vacinas somadas nos últimos 30 anos. E posso afirmar que a gente tem uma urgência de saúde pública porque todos nós estamos enxergando problemas de saúde. Nós temos poucos médicos que continuam estudando o assunto chamado Covid, pós-Covid, os seus efeitos colaterais. Nós estamos falando de um vírus que sofreu ganho de função. Para nossa audiência entender o que é um vírus ganhar ganho de função, ele foi mexido geneticamente, testado, para ver onde que ele iria, até onde que ele, o que ele causaria. Ele teve vários testes laboratoriais que foram comprovados nesse documento. Foram feitas perguntas para Anthony Fauci e que ele usou a quinta emenda para ficar em silêncio. Então nós temos um vírus que não é um vírus como nós estamos acostumados aqui. Zeballos como imunologista, estudioso de virologia. Nós não temos um vírus como nós já entramos em contato. Então, apaixonado ou não com imunizante de Covid, o vírus Covid é um vírus diferente do que nosso corpo estava acostumado a ser exposto. Jessica Rose, que ela publicou um trabalho em que o número de efeitos colaterais de quem tomou imunizante Covid é maior do que todas as... Um abraço. William Bonner, um dos arquitetos da divulgação contra o tratamento precoce na época da pandemia. Acusou muitas vezes Bolsonaro de genocida e responsável por 700 mil mortes no país. Agora, Anthony Fauci calou-se diante do Congresso dos Estados Unidos e não quis tratar sobre a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina.
Será que as mãos de Bonner estão sangrando agora? Será que ele é capaz de pedir desculpas pelo crime que cometeu divulgando coisas absurdas? Essas são as perguntas que o Brasil quer fazer.